Pessoal, bom dia! Vamos para mais uma videoaula na nossa turma do segundo ano e hoje nós estamos na videoaula número 20. Pessoal, eu sei que eu já pedi isso diversas vezes, mas eu sempre preciso de um retorno de vocês, porque afinal de contas a gente vai tentar atender da melhor forma possível. Mas eu quero que vocês façam uma nova avaliação da questão da estrutura desse vídeo. Por quê? Algumas pessoas já vinham me comentando isso anteriormente, questão principalmente do áudio que estava um pouquinho baixo, outros falavam um pouquinho da questão da iluminação, e eu modifiquei mais uma vez as configurações que eu estou usando para gravar a partir dessa aula. Então me dê um retorno aí sobre o áudio, se melhorou, se piorou, se a iluminação está melhor, se está pior, enfim. Eu preciso saber se eu volto para a configuração antiga ou se eu mantenho essa agora, e eu não tenho ninguém melhor que vocês para me avaliarem em relação a isso, então eu aguardo um feedback. Tranquilo? Muito bem, na aula de hoje nós vamos continuar nosso conteúdo e agora nós vamos falar de quê? Nós vamos falar das reações químicas, que estão aí previstas nas páginas 200 a 213 do volume 1 do livro de vocês, tá certo? Antes de mais nada, eu quero recapitular aqui com vocês um conceito lá do primeiro ano, que são as transformações físicas e químicas, que alguns também chamam de fenômeno físico e fenômeno químico. Então, beleza? Bora lá. O que nós chamamos de transformação física? É aquela na qual a estrutura das moléculas não se modifica durante o processo. Ou seja, eu não tenho o desaparecimento nem o surgimento de uma nova substância. Certo? Tipo, eu pego um cubo de gelo. Do que o gelo é feito? Água. É água no estado sólido. Quando esse cubo de gelo derreter, ele vai se transformar em quê? Em água, só que no estado líquido. Porém, a substância foi mantida. Então eu tinha gelo e agora eu tenho um gelo no estado líquido. Água no estado líquido, né? Antes eu tinha gelo, que é água no estado sólido. Então os dois são água, transformação física, fenômeno físico. Transformação química é aquela na qual ocorre o desaparecimento de uma substância para o surgimento de outra. Por exemplo, a queima do carvão, ou a queima do papel, a queima da gasolina. As combustões, no geral, são processos químicos, são transformações químicas. No caso, por exemplo, do papel. Se você queimar o papel, eu vou deixar de ter a matéria-prima do papel, que é a celulose, e vou passar a ter cinzas, que tem uma composição completamente diferente da celulose. Antes que alguém fique na dúvida, Paulo, eu li em algum canto, alguém me disse isso alguma vez, que fenômeno físico é o fenômeno que é reversível. E o químico não é reversível. Galera, atenção, não vai por aí que dá errado a coisa. Por quê? Bem, todo fenômeno físico, teoricamente, ele é reversível. Sim, correto. Porém, nem todo fenômeno químico, nem toda transformação química é irreversível. Paulo, quer dizer que tem transformação química que dá para voltar atrás? Dá. E nós já vimos um exemplo muito prático disso. As pilhas. Uma pilha recarregável, por exemplo, a bateria do nosso celular. Eu tenho um processo reversível, ela descarrega e eu carrego de novo. Ele não é infinito nesse caso, mas eu posso desfazer. Então, pessoal, atenção. Nem toda transformação física, ela realmente é reversível. Transformações físicas são reversíveis. Ponto. Mas nem toda transformação química é irreversível. Existem transformações químicas que podem sim ser desfeitas. Atenção a isso. Beleza? Feito isso, esclarecido isso, vamos para o tópico reações químicas. O primeiro conceito que eu acho muito válido trabalhar, para a gente não ficar se enganchando, tendo dor de cabeça depois, é conhecer a equação química. Bem, primeiro ponto, o que é uma equação química? É uma estrutura, é um modelo matemático e químico, obviamente, que representa o acontecimento, a ocorrência de uma reação. Seja ela uma transformação física ou química. Paulo, não entendi. Por exemplo, se eu digo para você, queima do carvão, é um processo.
Só que a forma que eu usei para me expressar, a queima do carvão, é uma linguagem nossa, específica, por exemplo, da língua portuguesa. Existe uma linguagem química para representar isso, que seria o quê? Uma equação química, certo? Que daqui a pouco eu vou até colocar essa equação para a gente poder analisar. Mas, no geral, repito, o que é uma equação química? É uma representação matemática e química de algum processo, seja ele uma transformação física ou uma transformação química. No geral, pessoal, preste atenção, no geral, do que é constituída essa equação química? Ela é um pouco parecida com a equação matemática com a qual a gente trabalha. Então, primeira coisa, ela vai ter primeiro membro e segundo membro. Que diferença nós encontramos? Bem, a primeira é que ao invés de nós termos uma igualdade, como é o caso da matemática, aqui nós temos uma seta, que eu falo dela daqui a pouco, o que ela significa e os tipos de seta. Sendo que, o que acontece? Substâncias que estão antes da seta, ou seja, do seu lado esquerdo, nós vamos denominá-los de reagentes. São as substâncias que nós encontramos antes do acontecimento, ou antes do processo acontecer. Do outro lado, depois da seta, ou do lado direito, como você preferir, nós temos os produtos, que seriam basicamente o quê? As substâncias que foram originadas ou que surgiram após o acontecimento do processo. Então, esse aqui seria o início e esse aqui seria o final. E é exatamente aí, pessoal, onde mora a diferença entre uma transformação física e química. Se a substância que tiver aqui continuar aqui, é uma transformação física. Se as substâncias que estão aqui no começo não estão mais aqui, ou seja, surgiram outras substâncias, a transformação é química. Tá certo? Então, essa é a informação básica de uma equação química. E aí, como eu disse há poucos instantes, para a gente ficar evitando confusão ou dúvidas na hora de analisar uma equação química, eu separei aqui para a gente analisar rapidinho os principais símbolos que podem aparecer nas nossas equações. Tá certo? Então, para a gente não ficar indo, esse símbolo é o quê? Quando aparece isso aqui, significa o quê? Então, eu fiz aqui um mini resumo dos principais símbolos que a gente vai poder encontrar. Bem, o primeiro deles que eu quero falar é exatamente a seta, que separa o primeiro membro e o segundo membro da nossa equação. Bem, para começo de conversa, pessoal, a seta ela pode aparecer de duas maneiras. Assim, com um sentido único, ou assim, em sentido duplo. Lembrando que, às vezes, não é comum, mas pode acontecer, às vezes essa seta de duplo sentido pode ser representada assim também. Então, essa seta que está aqui e essa daqui tem o mesmo significado. Então, o que a seta significa? Bem, o primeiro ponto, ela separa o primeiro membro do segundo. Separa os reagentes dos produtos. Ponto. É a primeira função da seta. A segunda função, pessoal, é dizer para a gente se aquele processo é reversível ou não. Como assim? Se eu tiver uma seta de um único sentido, significa dizer que aquele processo não é reversível. Ele não pode ser desfeito. Uma vez que ele aconteceu, pronto, acabou-se. Se a seta for uma seta de duplo sentido, significa dizer que aquele processo pode ser desfeito. Eu posso fazer e refazer o processo, de acordo com a minha necessidade ou vontade. Por exemplo, na nossa equação modelo aqui, eu tenho uma seta de duplo sentido. Significa dizer que eu posso pegar A e B, transformar em C e D, e pegar C e D e transformar de volta em A e B. O processo ele pode voltar ao que era antes. Tá bom? O segundo ponto, o sinal de adição, e muita atenção nessa parte, porque no próximo tópico, quando nós vamos classificar os tipos de reações, muita gente faz confusão porque não entende ou não presta atenção no significado, na aplicação do sinal de adição, que é representado pela cruzinha, o sinal de mais, como a gente chama. O que acontece? Galera, o sinal de mais está lá para separar uma coisa da outra. No caso, por exemplo, de duas substâncias. Veja, se eu tenho A
mais B significa que A é uma substância e B é outra. Se aqui eu tenho C mais D, significa dizer que C é uma substância e D é outra. Paulo, onde é que você quer chegar com isso? Bem, eu vou apagar o lado de cá para que nós possamos começar a colocar os exemplos. Eu vou começar pelo exemplo que eu mencionei lá no começo, a questão da queima do carvão. Eu acabei batendo no suporte da câmera. Muito bem, Paulo. Quanto profissionalismo para uma aula só. Mas vamos lá. Ó, C mais O2, setinha CO2. Vamos botar aqui algumas complementações que eu falo já delas. Primeira coisa, esse processo, esse fenômeno, essa transformação, ela é químico-física. Ela é química. Por quê? Porque antes eu tinha carbono e oxigênio, gás oxigênio. E agora eu tenho o gás CO2. Então eu não tenho mais as mesmas substâncias. Então essa transformação é uma transformação química. Reversível ou não? Não, não é reversível porque a minha seta ela tem um único sentido. Beleza? Agora, no caso, quantos reagentes e quantos produtos nós temos? Eu tenho 2 reagentes e um produto. É aí onde eu digo que está a questão do sinal de adição. Perceba, se eu tenho um sinal de mais aqui, um sinal de adição, o C é uma substância e o O é outra. Observe que do outro lado da seta, aqui, eu não tenho um sinal de adição, separando o C e o O. O que significa dizer que C e O formam uma substância só. Sendo assim, nessa reação nós temos 2 reagentes e um único produto. Então, o sinal de adição ele vai aparecer para separar as substâncias que estão presentes na minha equação. Se não tem sinal de adição, é porque aqueles elementos formam uma substância só, como é o caso ali do CO2. Beleza? Muito bem. O próximo, letras entre parênteses. Geralmente elas aparecem aonde? Na parte inferior. E o que é que elas indicam? Bem, no geral elas indicam o estado físico daquela substância. Então pode ser gasoso, líquido, sólido, vapor, que seria equivalente ao estado gasoso, e aque, que significa aquoso. O que significa o termo aquoso? Que aquela substância está dissolvida em água. Então, atenção, as letras que aparecem na parte inferior indicam, no geral, o estado físico. E no caso do aque, ele indica que a substância está dissolvida em água, em meio aquoso. Vou até botar aqui o nome, caso alguém tenha dúvida. Aquoso. Beleza? O que mais que pode aparecer na minha equação? Bem, podem aparecer alguns símbolos ou substâncias em cima da seta. Pode aparecer o delta, pode aparecer uma flechinha e pode aparecer substâncias como eu acabei de mencionar. Vamos por partes. Primeira coisa, o que é que significa o delta? Pessoal, o delta aqui vai significar aquecimento. Por exemplo, vamos lá. Ó, vou pegar aqui uma equação para demonstrar. Está aqui a equação. E olha só, está aqui o delta. O que esse delta significa? Aquecimento. Ou seja, para que essa reação aconteça, eu tenho que pegar o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e aquecer. Quando eu fizer esse processo de aquecimento, ele vai se transformar em CaO, que é o óxido de cálcio, e o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, o delta significa aquecimento. Eu preciso aquecer o sistema para que a reação ocorra. Beleza? O próximo símbolo é a flechinha, né? O raiozinho. O que é que ela indica? Indica que aquele processo acontece mediante a presença de quê? De uma corrente elétrica.
Por exemplo, a eletrólise da água. Vamos lá. Como assim a eletrólise da água? O processo base, né, dos veículos movidos à água. Vamos colocar aqui a equação. Observação, né, para o pessoal que fica atento, aí está assistindo o vídeo. Nós não estamos falando ainda, vamos falar muito em breve, certo? Vamos falar muito em breve do processo de balanceamento de equações. Mas, por enquanto, eu não estou mencionando ainda, então algumas das nossas equações vão ficar ainda sem balanceamento. Então, não é que eu estou esquecendo, não. É uma coisa de cada vez para a gente não confundir. Então, observe aqui, ó, a setinha, a flechinha, o raiozinho, significa que para aquele processo acontecer, eu preciso ter uma corrente elétrica, daí o nome ter uma eletrólise. E por último, eu posso ter uma substância em cima da seta. E essa daqui é que costuma causar mais dor de cabeça para os desatentos. Porém, essa substância em cima da seta é o quê? É um reagente, é um produto, o que é que ele é? Nem uma coisa nem outra. As substâncias que aparecem em cima da seta, pessoal, recebem o nome de catalisador. E o que é que o catalisador faz? No geral, o catalisador ele é um facilitador do processo. Ou seja, ele torna aquele processo mais eficiente ou mais viável. Coisa que a gente vai trabalhar com mais calma na parte de cinética química. Mas, no geral, um catalisador é um facilitador do processo. Ou seja, atenção mais uma vez, se você vê uma substância que está como essa daqui, em cima da seta, ela nem é reagente, nem é produto, ela não entra naquela contagem de reagente e produto. Tudo bem? Tranquilo? E por último, para a gente poder encerrar os símbolos, aparecem às vezes setas ao lado das substâncias. Setas para cima ou uma setinha para baixo. O que essas setas significam? Se a setinha for para cima, significa dizer que há a liberação de um gás. Por exemplo, no nosso primeiro processo aqui, eu poderia colocar aqui uma seta. Por quê? Porque eu sei que na queima do carvão, eu vou estar liberando gás carbônico. Então, eu posso botar aqui a setinha. É obrigatório colocar? Não, não é, pessoal, mas repito, eu estou passando para vocês símbolos que podem aparecer na composição de uma equação para você não ficar completamente perdido ou não ficar em dúvida do que é que significa. Então, setinha para cima significa liberação de gás. Setinha para baixo é a formação de uma coisa chamada de precipitado. Bem, vamos lá, o que é um precipitado? Nós vimos no primeiro ano que os sistemas podem ser, as misturas podem ser classificadas em homogêneos ou heterogêneos. Aqui, pessoal, o que é que acontece? O que é um precipitado? É uma substância que se forma durante a reação ou após a reação, e essa substância não se dissolve naquele sistema. Paulo, não entendi. Por exemplo, você bota a substância A para reagir com a substância B. Formou uma substância C. Essa substância C, de repente, você fez a reação em meio aquoso. A substância A e a substância B estavam dissolvidas na água. De boa. O produto dessa reação de A com B formou a substância C. E essa substância C, de repente, não é solúvel em água. Então, se ela não é solúvel, ela não vai se dissolver. Ela vai se precipitar, ela vai ficar embaixo do recipiente, lá no fundo do teu recipiente. Daí o nome precipitado. Então, se você tiver uma substância e do lado dela tiver uma setinha para baixo, significa dizer o quê? Que ela é um precipitado. E o que é um precipitado? É uma substância que se formou durante o processo, mas ela não se dissolve mais no sistema. Ela é uma substância insolúvel. Tá certo, pessoal? Então, no mais, essa primeira aula aqui é uma aula mais introdutória de reações, tá certo? E aqui eu mostrei para vocês os principais símbolos para que a gente possa, na aula seguinte, trabalhar de forma mais tranquila com as equações, com as reações químicas. No mais, eu aguardo o retorno de vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.